Boa noite, estimados alunos. Sejam todos bem-vindos. Para mim, é sempre uma grande alegria estar com vocês, seja de forma presencial ou à distância. Bom, vamos iniciar nossa aula, a quarta aula, né? Hoje nós estaremos trabalhando perspectiva. E essa perspectiva, ela tende, como eu já falei para vocês, tudo que a gente trabalhar em desenho técnico, nós vamos estar trabalhando através de norma. E essa, nós vamos estar direcionando a norma 10 NBR, né? Norma brasileira 10.647. Ok? Essa norma, ela é um pouquinho antiga, né? Acredito, ela é de 1989. Acredito que a maioria de vocês ainda não era nem nascido. Tá bem? Então, iniciemos a perspectiva começando pela essência, né? Sobre o significado da essência. O significado da palavra perspectiva. Vocês percebem que eu gosto muito de trabalhar a essência? Qual o motivo? Porque eu acredito que quando nós entendemos o básico, né, a origem daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está estudando, sem sombra de dúvida, nós adquirimos um conhecimento bem sólido. Né? Conhecimento bem sólido para ter propriedades de trabalhar o restante. Né? Quando você tem um conhecimento sólido, o que vier para frente é trivial, tá bom? Então vamos lá, iniciemos pela palavra perspectiva, a sua origem. Qual a origem da palavra perspectiva? Né? Todos nós somos dependentes do latim, né? Tudo por aqui tem essência do latim. Então, a perspectiva, você pegando as três palavras, três letras iniciais, né? Per, ela está relacionada relativa ao que serve, né? Então, per seria assim, como se posso dizer, através ou por completo. O restante da palavra spec, né? Spec. Spec, ela fala sobre observar, ver. E por fim, o sufixo tiva, que está ligado diretamente com uma relação ativa. Então, perspectiva seria ver, observar através de uma relação ativa. Basicamente isso aí. Mas como a ciência diz que a perspectiva ela nos ensina, né, a representar um plano, um objeto, né, visto a olho nu, né, e que de forma que esses objetos, esses planos, eles se apresentem com as distâncias guardadas, né? Seja comprimento, altura, largura, tudo aquilo que tiver inserido nesse objeto, ok? Então vamos seguir. Quando olhamos para um objeto, né, a gente tem a sensação das três dimensões.
profundidade, né? Relevo. As partes que estão muito próximas nos parecem maiores e as partes mais distantes aparentam menores. Quando a gente fala de fotografia, né, mostra o mesmo objeto, de modo que ele é visto pelo olho humano e transmite a ideia de 3 dimensões, exatamente o que a gente está tratando, né? Comprimento, largura e altura. O desenho, para transmitir esta mesma ideia, ele precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica, que é exatamente o que a gente está falando sobre perspectiva. E ela vai representar aqui, durante toda essa nossa aula, exatamente 3 dimensões de um objeto. Todos os exercícios que vocês vão fazer vai estar representando aí basicamente essas 3 dimensões. Ok? Como já falei, a perspectiva é a representação gráfica dos objetos tridimensionais, ou seja, 3 dimensões. Ela pode ser feita de várias maneiras e que vai dar resultados diferentes, que na verdade se assemelham mais ou menos com a visão humana, vamos dizer assim, né? Se a gente observa um objeto, ele pode ser representado de 3 maneiras diferentes. Então, nós temos aí um dado, né? Todo mundo conhece essa figura aí, e ele está nos mostrando aí, né, de 3 maneiras diferentes. Eu tenho o ponto, o AS, né, falando o duque e o terno, vamos dizer assim. Então, ele está me mostrando assim a vista tridimensional, né, que a gente consegue enxergar pelo menos 3 lados do objeto. Nós vamos trabalhar basicamente, eu vou mostrar para vocês aí mais 2 perspectivas, mas na verdade nós vamos trabalhar só e exclusivamente com a perspectiva isométrica, que ela é a mais utilizada e é a mais que nos dá uma exatidão do tridimensional, né? Vou mostrar as outras também para vocês, só a título de conhecimento. Tranquilo? Vamos à frente. Aqui nós temos a nossa perspectiva cavaleira. Vocês percebem que a olho nu dá para a gente ver que o formato dela é totalmente diferente da perspectiva primeira que nós vimos, que é a isométrica. Eu estou mostrando para vocês terem uma ideia, né, da diferença entre as 3, né? Veja que ela também mostra os 3 lados, né, de uma forma diferente, né? O objeto de um jeito diferente. Se a gente for comparar as formas de representação, a gente nota que a perspectiva isométrica, ela é que dá a ideia menos deformada do objeto, né? Que dá a ideia menos deformada, ou seja, com mais exatidão e visto a olho nu da melhor forma possível. Ok? Temos agora a perspectiva cônica. Notadamente, a gente percebe também que ela dá outra visão, né? Outra vista de imagem representada aí no plano, né? Perspectiva cônica, acredito que
a gente não vai utilizar ela em nenhum exercício nosso. Talvez a cavalheira, talvez. Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar a verdade, como eu falei para vocês, com a perspectiva isométrica. Ok? Só a título de conhecimento é que eu estou mostrando, exemplificando para vocês, né? Porque lá na frente não via perspectiva cônica, não via perspectiva cavaleira. Ok? Então vamos à frente. Agora nós estamos vendo as três juntas, né? E dá para perceber, claro, a diferença. Por isso, né, que nós vamos trabalhar a perspectiva isométrica, apenas ela. Né? Cada tipo mostra o objeto de um jeito diferente. Estamos vendo as três juntas, vimos as três separadas, agora estamos vendo as três perspectivas juntas. Mas assim, para definir, né, sobre as perspectivas, a gente vai definir apenas a que nós vamos trabalhar, né? Que será a isométrica. Essas outras duas a gente vai só demonstrar para que vocês consigam perceber a diferença. Tem a questão de ângulo também entre elas, que a gente não vai entrar no detalhe, e vamos definitivamente entrar na nossa perspectiva realmente que nós vamos trabalhar, isométrica. Ok? Então vamos lá. Como já falei, a perspectiva é a representação gráfica dos objetos tridimensionais, ou seja, 3 dimensões. Ela pode ser feita de várias maneiras e que vai dar resultados diferentes, que na verdade se assemelham mais ou menos com a visão humana, vamos dizer assim, né? Se a gente observa um objeto, ele pode ser representado de 3 maneiras diferentes. Então, nós temos aí um dado, né? Todo mundo conhece essa figura aí, e ele está nos mostrando aí, né, de 3 maneiras diferentes. Eu tenho o ponto, o AS, né, falando o duque e o terno, vamos dizer assim. Então, ele está me mostrando assim a vista tridimensional, né, que a gente consegue enxergar pelo menos 3 lados do objeto. Nós vamos trabalhar basicamente, eu vou mostrar para vocês aí mais 2 perspectivas, mas na verdade nós vamos trabalhar só e exclusivamente com a perspectiva isométrica, que ela é a mais utilizada e é a mais que nos dá uma exatidão do tridimensional, né? Vou mostrar as outras também para vocês, só a título de conhecimento. Tranquilo? Vamos à frente. Então, aqui está a nossa belíssima perspectiva isométrica, né? Vou definir para vocês exatamente o que significa, né? Tudo tem uma essência, como eu falei desde o início da aula. E aí a gente vai estar trocando ideias sobre essa perspectiva. E sim fazer vários exercícios também, para que a gente possa praticar exatamente a perspectiva isométrica. Mas a princípio precisamos saber a definição, né? ISO, que quer dizer mesma, né? Padrão, né? No caso das normas ISO, mas no caso da isométrica aí, ISO ela quer dizer mesma, né? E métrica quer dizer medida. Então, a nossa perspectiva
isométrica, ela quer dizer que mantém as mesmas proporções, como ela é tridimensional, né? Ela vai manter as mesmas proporções do comprimento, da largura, né? E da altura de cada objeto representado, para se traduzir em tridimensional. Então, voltando, repetindo, né? Iso, mesma, métrica, medida. Então, ela vai representar as mesmas proporções das medidas que estão inseridas no comprimento, na largura e na altura de cada objeto. Ok?